antemão, eu quero aqui agradecer a sua presença, viu, Rubens? Vou te fazer essa pergunta, mas de antemão já te agradeço aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Se tudo acabasse hoje, né, as operações especiais, lembrando que a Rússia iniciou essas operações porque reconheceu a independência das regiões lá de Donetsk e de Luhansk, né? E também não quer que a Ucrânia entre para a OTAN e abre mão da Crimeia. Se tudo acabasse hoje, a Rússia conseguiu seus objetivos? Olha só, eu acho que foi bom a gente falar em xadrez aqui, então vamos voltar para o xadrez. Vamos voltar para o xadrez. Os objetivos reais estão dentro de um caderno preto e a gente não tem acesso a eles. Existem os mais prementes, existem os mais que saltam aos olhos, existem os midiáticos e existem aqueles que a gente não sabe, talvez não venha a saber nunca, só daqui a alguns anos, porque efetivamente são múltiplos objetivos. Todos eles nascem exatamente com o processo de que a CIA no final do século passado, inventou um sistema fantástico, que ninguém viu os efeitos colaterais, que foi quando você tem alguém que você quer derrotar em algum lugar, você vai lá dentro, procura um grupo antagônico, normalmente radical, e fortaleça ao extremo. O problema é que esses grupos sempre se voltam, porque esses grupos precisam de força, eles são extremistas. Então, a Jihad Islâmica, todo esse processo que teve lá, eles não aprenderam e fizeram a mesma coisa na Ucrânia. Não é de hoje, não é de ontem, não é de anteontem, que toda a Europa sabe muito bem que existe um núcleo bem significativo de nazistas em solo ucraniano. Esses nazistas, eles conseguiram sobreviver porque simplesmente eles são nazistas, não antisionistas. Rubem, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nazismo é uma coisa, antisionismo é outra. O nazismo, na época de Hitler, era antisionista. Tá? Mas você pode direcioná-lo para qualquer etnia, fazer uma curva. Então, é óbvio que os serviços de segurança e os serviços de espionagem foram prolíficos nessa área. Patrocinaram pesado, entraram com dinheiro pesado e criaram esses batalhões. O maior destaque é o Batalhão Azov, é o mais cruel de todos, é o mais significativo de todos e o mais respeitado de todos, inclusive pelo Ocidente. Tá? São assassinos cruéis, são como milicianos da pior espécie, barbarizam e torturam o próprio povo ucraniano. Muitos ucranianos, milhares, milhões de ucranianos, veem na sua derrota e no seu fim um motivo de alegria, porque não representam a vontade da maioria, mas são um tamanho significativo. E por isso foram fermentados. Além disso, nós temos a situação dos laboratórios, que ainda está na fase de caixa preta. O que esses laboratórios significavam e qual a extensão de todos eles? Muita coisa tem saído, mas a coisa está meio como teoria da conspiração, e muitas vezes colocar uma coisa como teoria da conspiração seja uma das vantagens de você querer destruir uma prova. Você simplesmente fala que é teoria da conspiração. Então, tem isso aí. Tem outros objetivos. A própria segregação étnica. Étnica, a gente fala que raça ali é tudo a mesma coisa, mas as etnias são diferentes. E foi criado essa cisão. Essa cisão aconteceu e tem todo o movimento político. Para quem não sabe, se você é de esquerda, meu amigo, e fica batendo palmas e botando bandeirinha da Ucrânia, você saiba que o Zelensky e o grupo que ascendeu ao poder, eles fecharam todos os partidos de esquerda lá.
Então, você é um bobo alegre, você não sabe o que está falando. Eles simplesmente fecharam os partidos de esquerda, fecharam os canais de esquerda, e existem dezenas de jornalistas ucranianos desaparecidos, provavelmente assassinados por esses grupos extremistas. Então, na Ucrânia se respirava tudo, menos democracia. Muito pelo contrário, um regime totalmente totalitário e arbitrário, muito pior do que alega o Ocidente na Rússia. Então, existe todo esse conjunto. E mais outros, talvez o mais sensível de todos. Eu tenho uma tese, é uma tese minha, que se esse acordo sair rápido, se a OTAN descer do palanque dela, do joguinho de pôquer dela, é porque o conteúdo que tinha dentro desses laboratórios, o negócio era pesado mesmo. E o senhor Putin sabe negociar esse negócio. Ele sabe, ele tem um ladozinho salim dele, que ele sabe negociar muito bem. Ele fez isso em 2000, com o afundamento do Kursk, tá? Que o afundamento do Kursk é criminoso, tá? Foi um submarino, acho que não sei se foi o Memphis, que meteu um Mark 48, tá? É o torpedo padrão de urânio empobrecido, cabeça de urânio empobrecido, que tem na lateral do Kursk. Se você vê o Kursk que foi içado e colocado dentro do dique seco, a marca do torpedo está lá. Tem a marca do torpedo da entrada. O Putin barbarizou com aquilo e, na época, arrumou com a Rússia na vala, nos seus últimos, raspando o cofrinho para comprar pão. A Rússia arrumou 40 bilhões de euros a fundo perdido. Aquilo foi uma extorsão do Putin em cima daquilo. Engoliu a situação do Kursk e mudou toda a história da Rússia dali para frente. Ou seja, a gente pode dizer que a nova Rússia nasceu com a medida extremada da OTAN, tentando desestabilizar e derrubar o Putin. E, ao mesmo tempo, quem pagou o pato foram eles. As outras situações vão se desdobrando. Eu sempre falei, a gente faz uma leitura do que a gente vê no momento. Tudo que eu falo tem valor para hoje. E se alguém quer previsão minha, se você quer saber o que vai acontecer amanhã, me pergunte depois da manhã, que aí eu te dou a resposta. Fora isso daí, a gente simplesmente vai fazendo a leitura pontual, que muda, porque a política são como as nuvens, elas mudam de posição no céu. Não quer dizer que você fez uma leitura errada, não quer dizer que você errou totalmente. Você simplesmente fez uma leitura naquele momento que tinha aquela realidade. A realidade no momento era que o Putin não iria atacar a Ucrânia, e atacou. O momento de atacar já tinha passado, e ele atacou. Ninguém acreditava que ele fosse tão longe, e ele foi. Então, o que acontece? Você errou. Não, eu errei, não. O mundo errou. Não, e mais do que isso, Rubem, a gente pensava que se ele fosse entrar, ia ficar só em Donbass. E ele ainda foi mesmo, né? Foi mais. Não, exatamente. Todo mundo acha que ele ia em Donetsk, aquilo ali, acabou. Não. Ele entrou. E outra coisa, ele cerca Kiev em 40 horas e não avança. Não avança exatamente porque ele não fez o ataque estratégico. Ele poderia fazer uma barreira de mísseis e acabar com metade da cidade. Agora, existem coisas históricas. Kiev é a primeira capital da Rússia. Eles não queriam destruir Kiev. Existe um apego emocional àquilo ali. E não é, por exemplo, se ele quisesse tensionar, cortava água, luz, gás e fala assim, faz igual a rato, espera na porta do bueiro. Eles vão sair só por aqui, mas não foi feito isso. Já com Mariupol, não. Mariupol é a capital do batalhão Azov. Ele fez questão de esmagar. Fez questão de não ficar nada. Destruiu e vai acabar com o resto. Ele quer acabar com Mariupol. Mariupol deve mudar até de nome. Ele varreu do mapa. Agora, o objetivo, ele cercou Kiev em 40 horas. Isso, com as Forças Armadas, eu calculo que as Forças Armadas ucranianas, no momento que estourou a guerra, eram, assim, 3 vezes superiores às brasileiras. Não em qualidade de material humano, mas em tudo, armamento. Por exemplo, tinham 36 drones de última geração,
Tá? Tinha todo o armamento pesado, tem um sistema. O Brasil, até hoje, para quem não sabe, não tem cobertura terra-ar. O Brasil não tem defesa antiaérea. Está em regulamentação desde 10 anos, 20 anos, e até hoje não tem. Nós não temos sistema terra-ar. Eles tinham completo. Tá? Completo. Fora esses manpads que foram colocados, TAUs e manpad, né? É uma diferença. TAU é quando você é para blindado, é terra-terra, né? Objetivo. E o manpad é para objetivos aéreos. Eles receberam 20 mil, tá? Javelin e Stinger e outros modelos. O grau de efetividade deles está em 2% no uso dessas armas. Uso errado, perda de material para o inimigo, destruição do próprio material, ineficiência e capacidade reativa. E olha que a Rússia não invadiu, eu não vi um T-80, o pessoal fala, T-90 nenhum, T-92 nenhum, Armata nenhum. Tudo foi feito com o ataque por terra da Rússia, é feito com material de descarte. A realidade, todos aqueles blindados, aqueles T-72 estão no fim de vida útil. Aquilo ali, o que sobrar dali vai para a sucata, vai para a reciclagem. Eles fizeram o ataque todinho com T-72. E realmente, nesse ataque, no hit and run, você perde homens, perde... Mas olha só, a lógica militar é essa. A lógica militar não tem coitadinho, não tem, ai, fulano morreu. Você entra porque você quer, você sabe onde você está e o risco que você corre. A lógica de Madre Teresa de Calcutá não se aplica à guerra. A guerra é fria, é cruel e é assim mesmo. E é assim desde que o mundo é mundo. E assim eu me despeço, gente. Tá?